você pode entrar em contato conosco, mandar suas críticas, sugestões, comentários aqui para o nosso programa através do nosso e-mail, que é Kazue falei certo? Kazue Akizui. Vai dizer agora qual é o nosso e-mail? Em cartaz, @TV Aberta, TVBR. Muito bem, esqueceu dos pontos, né? TV Aberta, .br. Importante o ponto. Tem também o nosso site, pode assistir toda a programação de TV Aberta, ao vivo, em cores, em qualquer parte do Sistema Solar, através do nosso site, que é o www.tvaberta.tv.br. Isso! E a nossa página no Facebook, curta a nossa página, que é a @Programa em Cartaz. Isso, essa não tem ponto, devolve, aqui só tem esse, tá? Kazue, quanto tempo, menina? Que bom te ver de novo. Né? Ai, eu fiquei feliz de te ver. Beijão da Kazue. Menina, nós trabalhamos juntos. Dividimos os mesmos palcos, os mesmos camarins, olha que delícia. E você trouxe aqui a Adriana Câmara, você que trouxe ela. Foi ela que me prazer te receber aqui. Pernambucana, menina. Pois é. Eita, retada. E o Edson Cameda. Tudo bom? A ala oriental tá forte hoje, hein? Pois é, é a maioria. Os orientais lá fora. Tinha o Ivan, menina. Que ideia é essa de fazer uma adaptação para o Brasil? Como é que é? Conta essa história. Eu sempre amei o Tio Vânia, de Chekhov. Assim, de todas as peças que existem. Classiquíssimo, sim, né? E a minha preferida de todas as que existem. Amo essa peça. E eu sempre gostei muito de trabalhar com uma relação diferente, que não fosse uma relação frontal entre espectador e espetáculo. Tá. Não sei aquela coisa o palco lá e a plateia aqui. Exatamente. Você quer quebrar isso? Eu queria quebrar isso. Eu sempre gostei. Acho que porque eu comecei em teatro, depois eu fui para cinema, que tem uma relação muito frontal. E aí agora quando eu voltei para teatro, eu queria quebrar essa relação frontal. E aí eu tentei fazer, e acho que eu estou conseguindo, fazer Tio Vânia dentro de uma proposta imersiva, que o público é trazido para dentro do espetáculo. Ou seja, o público se mistura com os atores, está ali transitando, os atores transitam no meio do público, mudam os ambientes, tal, não sei o que. Isso você chama de imersivo. Isso. É como se o público, o espectador tivesse imerso, tivesse mergulhado dentro da casa dos personagens. Dos personagens, né? Uma trabalheira isso, né? Muito trabalho, muito, principalmente de direção de arte, é muito complicado, como o público está a, 50 centímetros de distância do ator. Do objeto. Né? Então, as canetas têm que ser reais, a gente tem que escrever de verdade com caneta de pena, sim. O papel tem que ser um papel amarelado da época, que não tinha papel tão branco, tudo é verdade. Quando você está no palco italiano, você está lá longe e tal, se o papel é branco, é amarelo, coloca uma luz amarela, tanto faz, tanto faz para quem está assistindo. Né? As tampinhas dos vidrinhos de remédio não podem ser de plástico. Eu troquei por na época, porque você manteve a época. Sim, eu mantive a época, exatamente. Eu passei para o Brasil a peça, mas ainda se passa na virada de 1800 para 1900. Tá. Para vocês, atores, quer dizer, trabalhar nesse esquema, vamos dizer, no meio do público, o público ali perto, olhando na tua cara, Kazue, e você dizendo seu texto ou fazendo sua movimentação, é uma experiência forte. Mas como eu estudo na escola do Rodrigues, e lá o espaço é pequeno, então o público fica ali. Então já está habituado com essa proximidade. Eu não estranhei, não. E para o Edson? Não, para mim também é uma experiência bastante rica, porque às vezes quem está contracenando com você está atrás do público. E eu não posso cruzar o olhar. Tem um público entre você e o outro ator. Então eu tenho que considerar você uma pessoa invisível. Através dele. Chega através dele. Exatamente. É como se o público estivesse numa outra dimensão olhando o que está acontecendo aqui, porque não tem o poder de interferir, mas de sentir o clima que está acontecendo nessa como se fosse uma coisa 360 graus holográfica. Mas é bem isso mesmo, porque às vezes você está vendo, está assistindo daqui, aí tem uma coisa acontecendo aqui, e de repente tem uma coisa acontecendo aqui, de repente tem uma coisa acontecendo lá atrás. Você tem que virar para trás para olhar, então está para todos os lados. E é muito difícil você não olhar para o público, isso é a parte que eu estou atuando também no espetáculo. Então você está atuando e de repente tem um monte de gente no seu caminho e você tem que olhar para lá e tem aquele mar de gente. Mar de pessoas, você não pode olhar para as pessoas, você tem que olhar só para a pessoa com que você vai contracenar. Essa eu acho que é a mais difícil. Para complicar um pouco mais, muda os ambientes também. Sim. A peça começa numa sala, depois passa para outra, depois volta para essa. Isso.
Exatamente. E o público sai daqui, vai para lá. O público, a ação acaba, os personagens continuam atuando e o público sai. E como é vai que o público outra sabe que é para sair? A gente tem um assistente de direção que avisa, senão eles não iam saber realmente. Aí ela vai e avisa, vamos pro próximo ato e todo mundo vai e a gente continua lá atuando. Os atores ficam ali, atuando, o público vai embora, atuando e eles vão embora. Vão para outra sala, já tem outros atores. É interessante que é um espetáculo, mas são vários, né? Porque já vi várias pessoas que voltaram para assistir a peça, sentando em lugares diferentes né? Porque é uma outra perspectiva. Muda o ângulo, né? Muda o ângulo. Você pega mais a emoção de um personagem, assiste de longe os outros personagens. Então, a pessoa faz o recorte que quiser. Né? Quer dizer, o espectador é um diretor de cinema. Eu vou montar meu filme do Tio Van. Né? Então, as pessoas repetem. A história, dá um breve resumo do que trata o Tio Vânia. Vamos lá, o Tio Vânia... A tua peça favorita de todas as peças que existem no universo do Sistema Solar. E ela é minha favorita justamente porque dá para você contar a história dessa peça do ponto de vista de cada um dos personagens, de tão ricos que eles são, tão bem construídos. Então, do ponto de vista de Vânia, ou de Ivan, na nossa adaptação, é uma peça sobre um homem que sente que desperdiçou a vida dele toda trabalhando para Alexandre, que é um professor que se aposentou, e agora que ele descobre que esse professor não é tudo isso que ele imaginava que era, e ainda por cima se apaixona pela jovem esposa dele. Então, do ponto de vista dele. Do ponto de vista dos personagens de Edson e de Kazui, que são Marina e Levi, é outra história, vocês podem contar. Sim, o meu personagem é o Levi, que é o vizinho, né? Então ele ele está fora do plano humano que acontece nesses personagens. Ou ele está acima ou ele não chegou ainda. Quer dizer, ele não se envolve tanto com a problemática humana que acontece ali. Ele só quer paz, né? Só quer manter a harmonia da família, sossego, né? Não gosta de discussão, não vale a pena. Ele também tem a história dele, ele teve doenças, foi abandonado pela mulher, enfim. Mas mesmo seus dramas pessoais. Seus dramas pessoais, mas ele preserva muito essa relação, boa relação da família e tal, e ele tenta sempre atuar. E esse é um personagem interessante que ele dá o contorno para essa história que está acontecendo dessa família, porque ele não é exatamente da família, mas ele é um agregado que compõe esse ambiente, acompanha essa exatamente, situação, e dá a moldura. E sabe do que está acontecendo. Sabe do que está acontecendo. Né? E dá para... O espectador também pode ver a peça pelo olhar do Levi. Né? Sim. Porque ele não vai se envolver frontalmente com os personagens, mas dá para ter uma noção. Assim, poxa vida, como é que ele está sentindo essa problemática? Como é que ele enxerga esse conflito? Né? Então dá uma opção de visão diferente da... Vocês são casados na peça? Não, eu sou a criada da casa. Ela é a minha babá. É a minha babá. Sabe aquela criada que trabalha a vida toda numa família? Que era muito comum antigamente, ajuda a criar os filhos e tal. E eu sou assim. Eu sou essa pessoa. Acompanha a história da família. Já conheço a história da família. Sabe os dramas. Sei drama e tal. Os jeitos de cada um. Isso. Acompanhou a história toda. E outra característica do Levi é que o tio dele era o proprietário antigo dessa fazenda que foi comprada. Então, que agora pertence a Sônia, que é a minha personagem, que é a sobrinha de Ivan. E a história de Sônia, que já é outra história na trama, que ela é uma menina trabalhadora, a beça, que é completamente apaixonada pelo médico da família, mas não é correspondida, e descobre, por uma conversa que ela escuta na saída da igreja, que é feia. Descobre que é feia. Descobre que é feia. Eu sabia que eu era feia. E o médico é totalmente apegado a questões estéticas. Então, pronto. É terrível para ela. Terrível para ela. A gente tem uma série de fotos aí. A Adriana mandou umas 85 fotos, mais ou menos. A gente selecionou algumas para mostrar. Quem temos aí? O Miguel, o médico, e Sônia. O médico e Sônia. Esse é o médico por quem ela é apaixonada. Sim. E ele não está nem aí. Não por Sônia. Não por Sônia. Não por Sônia. Tem outra, mas... olha só. Quem deve saber disso é a criada da casa, né? Ela sabe tudo. Mas ela é bem discreta. Que mais? Tem mais fotos? Esse é Ivan e Sônia trabalhando, escrevendo faturas
na administração da fazenda. Quer dizer, é uma fazenda em pleno funcionamento, trabalhando, normal, funcionando normalmente e tal. Tá? Sim. O que mais? Opa, Esse é apareceu mais um aí agora. O meu pai, Seu Alexandre, o professor aposentado, e a esposa dele, Helena, por quem Ivan se apaixona. Ah, é por ela que ele se apaixona. E o médico também. E o médico também. Existe Ixi, essa... a coisa está complicando, gente. Quem são os atores ali? Olha ali. O pai agora, Emílio Moreira e Fernanda Mamana. Antes, quem faz Ivan é Nelson Bochar. E aí, Carlos Raal. Ah, legal. Mais fotos. Mais fotos. Olha aí. Quem é aquela figura que está com você, Kazuya? É o Edson Caneda. E a Kazuya Kisui. Isso. Eu vi. Você está tão diferente ali, Edson. Impressionante. É que eu estou no personagem já. Né? Não é você. Não sou não eu é você aqui. ali. Tá certo, é isso mesmo. Só emprestei Muito a carcaça. diferente. Tem um ator antigamente que chamava Borges de Barros. Você tá a cara do Borges de Barros. Procura na internet Borges de Barros, você vai procurar. ver. Olha lá, a empregada, nossa. Então, consolando. Consola um. Ela está chorando. Aconselha o outro, consola o outro, tenta apaziguar, tenta, né? É aquela coisa de quem acompanha a vida inteira mesmo, né? E que se envolve, né? É da família, né? É da família. É da família, né? No fim acaba sendo da família. Exatamente. Sem ser, sem ser, né? O que mais? Esse é o cartaz, né? Esse é o cartaz, já está aqui, acho que tem mais. Agora a gente entra na relação. Essa é a parede da minha casa. Essa é a parede da sua casa. O que você fez na parede da sua casa? Isso era uma pesquisa iconográfica. Estava em todas as paredes da sala. A pesquisa iconográfica da gente. Todo tipo de caneta da época, mobília, mala, cabo penteado, sapato, vestido, paletó, colete, as cores que eram usadas, fatura como era escrita, os penteados, bigode, roupa, bigode. Os rótulos dos remédios, Aos 60 anos eu nunca usei barba nem bigode. Eu falei assim, bom, para ficar um pouquinho mais harmônico com os outros personagens, eu falei assim, eu vou tentar deixar. Agora a Adriana falou, se não tiver barba e bigode, não tá fora. Então, eu colei alguns aqui, mas ninguém percebe. Quer dizer, você fez toda uma pesquisa de época, então, quer dizer, de objetos, vestuário, moda, né? Tudo. Cabelo, roupa, colarinho. Sim, as gravatas, a forma em que é colocado. Penteado das mulheres. Tudo. É um universo, né? E é cada vez maior. Às vezes a gente precisava de uma coisinha, por exemplo, o rótulo do remédio. O rótulo do remédio. Teve que pesquisar o rótulo Hernani Rocha, que o nosso programador visual fez. Todos com letra da época, fonte da época, enfim, como eram parecidos. Você estava parecidos. comentando uma coisa muito curiosa, quer dizer, como o público está muito perto, quer dizer, a caneta que você usa tem que ser uma caneta mesmo, e tem que ser uma caneta da época. E tem que escrever com um bico de pena lá. Foi mais fácil do que eu imaginei a caneta. É mesmo? Mais fácil do que eu imaginei. Tem uma lojinha que vende todo tipo de caneta de pena. Super fácil, lá no centro, na São João. Então eu só coloquei, ela vende a madeirinha, vende a pena, você compra os dois. Encaixa e usa. Vende a tinta também. Para você ter uma ideia do nível de detalhe, eu falei assim, bom, eu preciso, nessa cena eu preciso de um pedaço de papel para eu rascunhar a partitura, porque eu toco violão em cena, né? Aí a Adriana falou assim, não, o papel não pode ser sulfite, tem que ser amarelinho. Papel da época. Aí tem que ser uma pena, não, tem que ser um lápis, e um lápis que existia na época, não pode ser esses lápis. Esses lápis que tem porque hoje. O público na época só tem lápis amarelo. Não, e você escrever com isso aí, precisa saber. Todas as vezes eu sujo minhas mãos, a ponto de eu ter colocado uma fala para isso. É difícil escrever coisa. Porque você molha, né, a pena no tinteiro e escreve. Se você molhar demais, borra. Se você molhar de menos, não escreve. E a tinta vai gastando, você tem que... Né? Dura mais do que eu imaginava também, que me surpreendeu. Né? Aquele tinteiro ali é de uma Parker, não é não? Esse é o kit médico, são os objetos de cena do médico. Miguel, que é o médico, ele também é um ambientalista. Ele também é um ambientalista e ele desenha os mapas com as florestas e o processo de extinção dos animais e da flora também. Ali você tem os vidrinhos, né, com as poções todas. Tem as ampolas todas de médico, e tem as coisas de pintura dele ali. As coisas de pintura ali do lado. Os pincéis lá atrás. Esse é o kit Helena, com o violino dela. Kit Helena? É o kit médico, o kit Helena. Ela toca violino?
Ela tenta tocar. Tenta tocar. Tenta tocar. A personagem era violinista, estudou no conservatório no Rio e agora está casada com um velho. Aquela escova ali é muito característica. Eu lembro que minha mãe tinha escovas desse tipo. Né? Meu pai me deu para eu usar na peça. Ele tinha. Olha só, E aí me deu para usar na peça. Muito característico isso. Aí é um dos ambientes, né? Aí é o escritório. O escritório. Lá na Oswald de Andrade. Essas cadeiras que estão soltas aí é onde o público se acomoda. Isso, exatamente. Se acomoda e ali é a mesa de Ivan e Sônia. E a gente circula os personagens circulam para essas cadeiras. Usam essas janelas. Interessante quando o público chega, ele não sabe onde sentar. Ele não tem como saber onde que é o melhor lugar. Não tira as cadeiras do lugar, não? Não, a gente pede para não tirar. Ah, tá. Porque às vezes vem casalzinho, por exemplo, quero ficar perto dele. Porque puxa a cadeira. Foi uma das principais preocupações da gente na hora. Olha, tem que dizer isso, senão realmente vão puxar as cadeiras. Porque justifica, faz sentido. Amor é amor, né? Tem que ficar junto. Você quer ficar coladinho com seu amor. Esse já é um outro ambiente. Isso, é sala de jantar, à luz de velas. Sala de jantar à luz de velas. Essas velas são velas mesmo? Velas mesmo. Velas mesmo, de acender, de queimar, tudo isso. A gente já se acostumou a acender. A iluminação é só com as velas, então, ou predominantemente com as velas. E esse porcelanato aí? Também. É louça mesmo. Louça mesmo. A gente conseguiu de apoio. Da Mig Center. Ele emprestou quase toda a louça, foi emprestada pela Mig Center. Aí quando termina a peça, a gente tem que lavar, guardar direitinho. Não pode quebrar, não pode quebrar, porque senão também não vai ter objeto de cena para a próxima. E essa mesa, quer dizer, tudo... A mesa era da minha casa, as cadeiras eu comprei, quase toda a mobília, na verdade, era da minha casa. Algumas mobílias lá no escritório, a gente conseguiu de apoio. Não sentar mais. Ficou vazio, depois começou o espetáculo. Tem mais? Ali somos nós, olha lá nós. Vocês estão fazendo espetáculo lá na Oficina Cultural Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, não é isso? Isso. Exatamente. Que dias, que horas, como é que é a coisa? Eu queria mostrar uma coisa antes da gente falar isso. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é o texto da peça, porém, não é simplesmente um texto da peça. É um texto da peça cheio de papeizinhos colados aqui do lado. Por exemplo, aqui, vamos pegar uma página qualquer só para você explicar. Você tem o texto e aí você tem os papeizinhos que indicam o quê? Os papeizinhos são mini plantas da sala, com as posições dos móveis todos e dos espectadores. Os quadradinhos são os espectadores. Os espectadores são esses quadradinhos. E as letras coloridas são como os personagens estão se deslocando por esse espaço. Por esse espaço. Então, isso tem cena por cena... Fala por fala, praticamente. Toda vez que o personagem muda de posição... Saiu daquela posição, você já tem a plantinha para onde ele tem que ir. Que é o que acontecia. A gente ia fazendo os ensaios e os próprios atores iam criando as marcas, né? Como um processo normal. Aí eu ia registrando essas marcas e no papel era mais fácil de enxergar se você tinha, para todas as pessoas do público, os pequenos quadradinhos, pelo menos um dos atores numa posição favorável ao público, para o público conseguir enxergar a sua expressão facial. Ficar todo mundo... Se não, por exemplo, se não fosse a planta, na verdade, eu fiz para mim, para eu poder me organizar, para eu saber se estava funcionando aquela marcação, considerando a posição do público. Ela é louca, né? Não, ela é bastante detalhista, realmente. Impressionante esse trabalho, impressionante. Então, agora sim, que dias, que horas, como é que tá falando? Sextas e sábados, às 16 horas. 16 horas. Pode chegar na oficina com 1 hora de antecedência para retirar os convites. Em torno de 30 pessoas por sessão. Tá. Né? Então é bom chegar. É bom chegar cedo para pegar o lugar. E é bom já ir assistindo porque nós já estamos já na metade da temporada, vamos até 16 de dezembro. 16 de dezembro, uma temporada boa, né? Vocês pegaram. Sim. Ainda bem, né? Com esse trabalho todo, com esse trabalho, tem que render mesmo. E o público tem reagido bastante favoravelmente. Então até 16 de dezembro. E a entrada é franca. A entrada é franca, isso que eu ia falar. É gratuito. Pode chegar antes, lá tem um café, tem outras atividades culturais que acontecem, exposições, enfim. A Oficina Cultural Oswald de Andrade fica na Rua Três Rios. Ah lá, tá lá o endereço. Rua Três Rios 363, é pertinho do metrô Tiradentes. Desceu do metrô Tiradentes, 2 quadras, já está lá na Oficina Oswald de Andrade. Aliás, é um espaço muito legal, muito gostoso, bacana, muito bonito. É ótimo. Além do que remete realmente à época da peça, é um lugar super cultural, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, todas culturais, peças de teatro, exposição, oficinas. Então é um clima maravilhoso para lá. Né? E a equipe é ótima, ajudou a gente a beça.
Então é sextas e sábados, 16 horas. 16 horas. Sexta e sábado, 16 horas, até 16 de dezembro. Chegaram, o Centro Alves de Andrade, 363, a bilheteria abre 1 hora antes. 1 hora chega antes. às 3. Senão esgota. Esgota, são só 30 lugares. Só 30 lugares. Legal. Que vale a pena. Várias pessoas já voltaram para assistir. Para ver de novo. Para uma outra perspectiva, né? Tem que tirar da fila, esse que já viu. É. Você já viu, sai daí, deixa eu... Adriana, sucesso para você. Muito obrigada. Parabéns por esse trabalho. Cazuê, vê se não vamos demorar Muito mais 5 anos para obrigada. se ver de novo, né? Se você puder assistir, Vamos seria mesmo, ótimo. vamos mesmo. Por favor. Eu vou ficar olhando tudo, assim.